Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw Ronaldo Coutinho. O pessoal pode se inscrever, aqui tem os vídeos onde dá para dar o like, compartilhar, aqui os shorts também são vídeos curtos. E os nossos parceiros, dentre eles o Peter. Tem também aqui o YouTube, onde tem o Valeu, ou o Pix, qualquer valor a gente agradece. E temos o Instagram, clima.terra, onde tem um grupo VIP que o pessoal pode clicar ali e saber as informações de como participar no grupo do Brasil ou do sul do Brasil. E vamos agora à previsão estendida. Do dia 25 de julho até o dia 24 de agosto, nós temos aqui, continua indicando o aumento de chuva, já vem indicando aí já faz umas 2 semanas, gradativamente à medida que a gente se aproxima de agosto. Aqui no Cone Sul também, tu vê, melhorou a condição de chuva aqui no Chile, no oeste da Argentina, entre Mendoza e Neuquén. Pode ser que signifique mais nevadas aqui, que é bom para eles, porque quando chegar a primavera tem mais água. Boa parte da Argentina normal, a um pouco abaixo da média, mais acima no norte da Argentina, centro e sul do Paraguai, boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. No Uruguai, Entre Rios, Santa Fé e Corrientes, parte de Corrientes abaixo do normal. Nessa época do ano não tem tanta importância o abaixo do normal, porque está frio, aí o sol ainda é fraco, então a evapotranspiração é baixa. 15 dias sem chuva hoje não é a mesma coisa que 15 dias em novembro. 15 dias de novembro sem chuva é mais de 30 dias nessa época do ano. Aqui preocupa aqui, esse excesso de chuva agora aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde nós poderemos ter problemas no andamento normal das culturas de inverno pelo excesso de umidade. O trigo, cevada, aveia, zevém gostam de umidade, mas não excessiva. E também isso pode significar mais dias nublados e falta do sol. Bom para a fruticultura que ainda está dormente. Então sempre tem um lado bom e um lado ruim. Para as culturas que estão em dormência é bom. Tu ter mais nebulosidade, menos sol, menos dias com calor à tarde. Então tudo isso é fator positivo. É ruim para as hortas comerciais, que dá mais doença. Para o pessoal da parte de cereais de inverno, também facilita a doença, excesso de umidade. Também a parte do transplante do fumo, às vezes dificulta, preparo do solo para a safra de verão. Pastagens cultivadas também fica mais problemático. Então sempre tem os dois lados da moeda. E aqui o excesso de umidade pode significar também algum evento extremo de chuva que possa trazer preocupação para essa região aqui que já foi bem atingida pelas chuvas lá no mês de maio, começo de junho, e aqui no Vale do Itajaí também, e o oeste do estado. Então, Santa Catarina, o pessoal da cebola também, do alho, dificuldade talvez no preparo dos canteiros, do solo. Enfim, excesso ou falta nunca é bom. E na metade norte do Paraná, está dentro do normal, que nessa época de agosto é o período mais seco do ano. Então aqui vai ter alguma chuva, mas abaixo do normal, pegando também abaixo do normal o Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo, só o litoral que fica melhor. O Rio de Janeiro dá uma melhorada, o sul do Espírito Santo. A Ilha do Café dentro do padrão, que é pouca chuva nessa época do ano. Cerrado Mineiro, sul de Minas também, entre final de julho até metade, final de agosto, pouco ou nenhuma chuva. Está dentro do padrão. O problema dessa região aqui é que o verão entregou para o inverno com um déficit grande de umidade. Se tivesse entregado uma situação normal, não estaria com tanto problema agora. Mas nessa região aqui, já não chove muito nessa época do ano. E se chover ainda abaixo ainda do normal, significa que a estiagem vai continuar pelo menos agora em julho e parte de agosto. Alguma chuva ou outra vai passar por aqui, que é normal acontecer. Geralmente são frentes com pouca chuva. Aqui na Bahia a chuva está aumentando, está na fase final da estação chuvosa, mas ainda está indicando chuvas acima do normal. Na Cealba um pouquinho abaixo, grande parte dessa área aqui do país dentro do padrão, que é pouco ou nenhuma chuva nessa época do ano. E aqui no sul do Amazonas, Acre, Rondônia, abaixo do normal. Chove pouco, não chove muito e ainda chove um pouco abaixo do padrão. Não é muita coisa. Então, grande parte aqui do Cone Sul que a gente está pegando aqui está de normal a abaixo da média. E o sul volta a ficar com tempo aguado. Que nem a gente falou há umas 2 semanas atrás, agosto, setembro, outubro, vão ser 3 meses bem problemáticos, com intervalos de chuva excessiva e alguns intervalos de pouca chuva. Mas a chuva vai ser mais problema do que pela falta, mais pelo excesso do que pela falta. E aí tem que ficar com cuidado nessas bacias que já sofreram com enchente ali no mês de maio e começo de junho. Agora em setembro, outubro, tradicionalmente são meses problemáticos, mesmo em anos de laninha, neutralidade ou El Ninho, sempre dão problema. A diferença está na duração.
Em anos de El Niño é mais duradouro, como aconteceu ano passado. Em anos de Laninha também tem, mas é mais curto. Pelo menos isso. Não chega a ser de todo ruim, mas tem que ter preocupação. Então, grande parte do país aqui é uma época seca, normal é não ter chuva. Ainda acima do normal aqui, ó, da metade da Bahia para o leste, até a região de Irecê pode ter alguma chuvinha perdida. Nada para plantar. Aqui começa a mudança, ó. De agosto até começo de setembro, começa a ter mudanças aqui para cima. Aqui começa a aparecer chuvas acima do padrão no Amazonas, Rondônia, norte e noroeste do Mato Grosso, sudoeste do Pará. É uma época que deveria estar mais seco. Então, está indicando uma pequena mudança do padrão. Pode ser que tenha até as primeiras chuvas aqui na região do Mato Piba. Aqui continua abaixo do normal em relação à rodada passada. Ele voltou a ficar abaixo do normal. Tinha melhorado aqui, voltou a ficar mais seco. Aumentou a anomalia aqui no litoral, pegando aqui também a Bahia e diminuiu a anomalia negativa aqui na Cealba. Melhorou aqui em Pernambuco. E aumentou a anomalia positiva aqui no sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do Paraná, sul de São Paulo, Vale do Ribeira também. E aqui diminuiu um pouquinho a anomalia positiva no sudeste e sul do Paraguai. E aumentou o período de pouca chuva aqui na Argentina e Chile. Aqui começa já a preocupar um pouco que já está chegando setembro, o sol já vai aumentando, ele já é mais forte do que maio, junho e julho. As temperaturas já começam a subir mais rapidamente. Então, ficar abaixo do normal de agora para frente já começa a preocupar na Argentina, principalmente quando chegar de outubro para frente. Aqui, o aumento do sol não é compensado, já que temos um aumento na chuva e fica bem acima. Já chove razoavelmente bem entre agosto e setembro e ainda vai ficar acima da média. Pode ser que venha a ter problemas aqui nas bacias do Rio Iguaçu, do Rio Itajaí, aqui do Rio Taquari, do Rio das Antas, Rio dos Sinos, toda essa região aqui, ó, pode vir a ter algum problema. Tu vê que grande parte do Rio Grande do Sul acima da média, normal abaixo no extremo oeste do Rio Grande. Então preocupa essa região aqui, pode ser que a gente venha a ter algum problema pelo excesso de umidade em relação à dificuldade de mexer no solo, plantio da safra de verão, a parte de canteiros, parte da cebola, do alho, colheita também do plantio mais cedo do trigo. Mesmo tendo umidade, tem o problema do frio tardio, que a gente vai ver depois. E aqui no Rio de Janeiro, a chuva normal um pouco acima, aparece alguma chuvinha aqui no Espírito Santo. No sul de Minas e Cerrado Mineiro, apesar de estar indicando chuva abaixo do normal em agosto e começo de setembro, já começa a ter as primeiras chuvas, provavelmente na reta final de agosto e setembro, já começa a ter algumas pancadas de chuva nessa região. Chuva só para dar uma olhada, para dizer que está começando alguma coisa no centro-norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul também, sudoeste de Goiás. Não é chuva para plantar, é só para começar a indicar que está mudando o padrão. E aqui na temperatura, grande parte do centro-oeste e partes do sudeste e norte do sul do Brasil fica acima do normal. Não com essa anomalia exagerada como está indicando, mas acima do normal. No sul, dentro do padrão. Aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte, e sul e leste do Paraná, sul e leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e aqui no Nordeste até um pouquinho abaixo do normal. Aqui nós vamos ter o quê? Um predomínio maior do calor, aqui equilibrado. Vai ter momentos de frio, momentos de calor alternados. Mas acredito que ainda vai acabar corrigindo isso aqui, ainda vai puxar mais para o frio. Os modelos estão mudando, olha, demais, principalmente os de previsão de curto prazo. Essa semana, então, já foi de tudo, desde de neve para temperatura alta no mesmo período. Então está bem bagunçado. Eu acredito que isso seja falta de dados, principalmente na América do Sul, em relação à radiosondagem e outros elementos que entram nos dados dos modelos. Se tu é que nem uma casa, se tu pega um material de péssima qualidade, com certeza vai ter problema quando a casa estiver pronta. Mesma coisa na meteorologia, se os dados não estão com qualidade, o resultado final atrapalha na projeção. Por isso essa oscilação grande. Uma hora coloca frio, outra hora coloca calor, uma hora coloca chuvarada, outra hora tira. Vamos torcer para que não fique assim até o final do ano. Aqui dá um aquecimento, até porque o mês de agosto é um mês bem típico de altos e baixos na temperatura. Eu acredito que isso aqui ainda vai mudar. E aqui quando chega agosto, setembro, tem o quê? Normal em grande parte do sul, até um pouquinho abaixo da média no sul do Rio Grande do Sul, normal no sul e litoral de São Paulo, Rio, Espírito Santo, sul e leste e nordeste de Minas,
fresquinho aqui nessa parte nordeste, aqui continua com temperaturas altas, até porque essa região aqui, ó, está entrando no período mais quente do ano. O normal nessa área aqui é máximas de 34 a 39 graus, de maneira assim bem corriqueira, e eventualmente acima dos 40. Então nessa região aqui, entrou agora no período mais quente do ano, está dentro do verão. Aqui não é inverno, aqui é verão sujeito à invasão de frio. Inverno é nessa região aqui e nessas áreas altas aqui do leste do Brasil. Essa área aqui, Acre, Amazonas, Rondônia, boa parte do Mato Grosso, Pará, Tocantins, norte e oeste do Goiás, partes do norte do Mato Grosso do Sul, é o período em que tem as médias máximas mais altas da época do ano nessa região. Por quê? Porque está seco. Aí toda a energia do sol é usada para gerar o quê? Calor durante o dia. A diferença é que as madrugadas são frias e as tardes bem quentes. E uma ou duas invasões de frio podem acontecer nessa região que é conhecido como a friagem, que pode trazer aquelas mudanças bruscas de temperatura e problemas principalmente em criações. Por isso que o pessoal tem que sempre ficar atento na previsão de curto prazo. Aqui no sul fica um comportamento mais ou menos dentro do padrão, com dias de frio e dias de calor com alternância. Vai ter condições de geada em agosto, que é o normal que se espera nessa época do ano, que pode atrapalhar a fruticultura. Tem que ficar atento na previsão de curto prazo. O Vale do Rio do Peixe, a região do Rio Grande do Sul, sul do Paraná, são áreas que são bem fortes na fruta de caroço, nas variedades precoces de maçã, alguma coisa de mirtilo, alguma coisa de kiwi. São culturas que são sensíveis quando estão iniciando a brotação ou a florada. Qualquer geada um pouco mais forte pode ser fatal nessa situação. Aqui no sul de Minas também, a Mantiqueira, a Serra do Rio de Janeiro, do Espírito Santo também, nas áreas altas ali dos 1.200, 1.400 metros para cima, vai ter várias madrugadas geladas com geada também. No café está diminuindo, agora a janela para geada vai se fechando agora até o dia 15, 20 de agosto, se não der nada, não vou dizer que não tenha. Pode muito bem, daqui a pouco, vir uma onda de frio meia doida em setembro e acabar surpreendendo. São eventos que ocorrem a cada 50, 100 anos. Vamos torcer para que não seja agora, porque aí seria a cereja do bolo. Veio de um verão ruim com seca, um inverno seco, que é o normal, e ainda com frio forte e tardio, bem no final do ciclo. Torcer para que passe em branco nesse sentido. Então, temperaturas mais altas aqui no centro do Brasil, mais ameno na parte leste do Brasil e grande parte do sul e Argentina, Uruguai e Chile, normal, um pouco acima, um pouco abaixo. Ainda vai ter eventos de frio forte em agosto, setembro e provavelmente em outubro. Claro que daí são pulsos de frio, né? Não é aquele frio de inverno de durar uma semana até 2 semanas como nós tivemos em julho. Na área do café, o período talvez crítico agora para essa região aqui do Vietnã, Camboja, Laos e Tailândia seja agora entre o finalzinho de julho e primeira quinzena de agosto, quando está indicando um período mais seco. Depois começa a diminuir a intensidade da estiagem e vai aumentando de novo a chuva. Chove muito nessa região e está sujeito aos tufões, que aí às vezes trazem chuvas volumosas em pouco tempo, trazendo transtorno, como tivemos um agora há pouco. Então, no geral, talvez essa parte mais norte aqui do Vietnã é que tenha algum probleminha com falta de chuva, mas acredito que para o café não deva ter grandes problemas nesse sentido. Talvez o excesso e um ou outro tufão que pega essa região é que pode ter algum problema nesse sentido por excesso de chuva em pouco tempo. Na temperatura, está indicando normal para menos. Mas é uma região que, nessa época do ano, o calor predomina. Faz frio, mas no inverno, não agora. E aqui na Costa do Marfim, nós temos o quê? O final de julho, começo de agosto já está seco, mas agosto é que está indicando um período assim bem complicado, principalmente essa região aqui, ó. O centro-sul e sudeste do país é que vai ficar mais seco. Vai ter áreas ali de cacau que no mês de agosto, começo de setembro, talvez não chova nem 20, 40 milímetros. Dependendo de como vier essa chuva, se tiver mais de 15, 20 dias completamente sem chuva, numa região de sol equatorial, pode ter problemas de alguma qualidade do fruto, qualidade ou perda também da planta estressar um pouco mais nesse sentido. Então tem que ficar bem atento que pode ser que haja algum problema no final da segunda, meados de agosto, começo de setembro, por falta de chuva no sul-sudeste do país. No sudoeste também, apesar da anomalia bem negativa, chove um pouquinho mais do que aqui. E na metade norte do país, chove mais agora em final de julho, agosto, começo de agosto, e diminui a chuva entre o mês de agosto e começo de setembro.
O volume é pouco, nessa região aqui, o volume de chuva em 46 dias não é muito não. Em alguns locais mal passa de 110, 120 milímetros. E na temperatura também, fica dentro do padrão. O pessoal pode acompanhar, se inscrever aqui no nosso canal. Tem os diversos vídeos para dar o like, compartilhar e os shorts aqui também que o pessoal pode acompanhar. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.